Olá, eu sou o Alisson e sou acadêmico do curso de agronomia do IFC Campus Araquari e eu vou falar um pouco sobre a Eugênia uniflora, que é popularmente conhecido como pitangueira. Então, eu vou falar um pouco do seu histórico, da sua origem, algumas características botânicas, o clima e o solo no quais ela se adapta, alguns tratos culturais, e um pouco do seu uso econômico. Então, a pitangueira ela é uma frutífera, né, que é nativa da região que se estende desde o Brasil central até o norte da Argentina. E ela tem sido largamente disseminada por diversas outras regiões tropicais e subtropicais do mundo. O seu cultivo ele vem crescendo em função da utilização do fruto da pitangueira para o preparo de polpa e suco, e também para o preparo de fabricação de sorvetes, refrescos, geleias, licores, e é usado até mesmo para a fabricação de vinho. Embora a pitangueira ela apresente um grande potencial econômico de exploração para a fruticultura, as pesquisas que são dirigidas a essa cultura, ela principalmente nas áreas irrigadas, essas pesquisas elas são muito escassas. Então, assim, a maioria dos pomares existentes não utiliza cultivares que são definidas. Essas cultivares, elas geralmente são provenientes de plantas que acabaram sendo propagadas por sementes, resultando em uma grande variabilidade e originada por esse processo de recombinação gênica, né, decorrente da utilização desse tipo de muda na formação dos pomares. Então, a planta, ela é denominada popularmente como pitangueira, pitanga ou pitanga vermelha, e tem seu nome derivado do tupi, é pitang, que quer dizer vermelho, que é uma alusão à cor do fruto da pitangueira. Então, ela é conhecida mundialmente como Cericer de Cayenne e Cericer de Suriname. E nos países de língua inglesa é conhecido como Groselha de México. Uh, Falar um pouco então sobre as suas características botânicas. Então, a pitangueira é um arbusto bastante denso e mede cerca de 2 a 4 metros de altura, porém, mais raramente, ela também pode ter pode ser como uma árvore de 6 a 9 metros, bastante ramificada, com copa arredondada e de 3 a 6 metros de diâmetro, com folha persistente ou semidecídua, e ela possui um sistema radicular bastante profundo, com uma raiz pivotante e inúmeras raízes secundárias e terciárias. Ela possui folhas opostas, simples, com um pecíolo curto, medindo cerca de 2 milímetros, e possui um limbo oval com um ápice acuminado atenuado. A base da folha ela é arredondada, glabra e brilhante, e com uma coloração verde escura. As folhas jovens, elas são verde com um tom amarronzado e possuem uma consistência membranácea. A nervura central, ela é saliente na parte inferior, e o limbo da folha, quando ele é macerado, ele exala um odor bastante característico. As flores, elas são hermafroditas, podem ser solitárias ou fasciculadas. O pedicelo, ele é filiforme, mede cerca de 1 a 3 centímetros de comprimento. O cálice possui 4 sépulas oblongas, elípticas, sendo que as duas inteiras maiores do que as outras duas. Possui uma coroa com 4 pétalas,
Essas pétalas são livres, com uma coloração branco-creme. Possui numerosos estames e um ovário bilocular. O estilete ele é filiforme, com 6 milímetros de comprimento, e o estigma ele é capitado. O fruto ele é uma baga, uma baga globosa e deprimida nos polos, medindo cerca de 7 a 10 centímetros, e possui deprimida nos polos, e possui 7 a 10 sulcos, mais ou menos marcados no sentido longitudinal, e mede cerca de 1,5 a 5 centímetros de diâmetro. É coroado com as sépulas persistentes. Quando se inicia o processo de maturação, o epicarpo do fruto ele passa de verde para o amarelo, alaranjado, vermelho e depois para o vermelho escuro, e daí ele pode chegar até a quase negro. O sabor do fruto ele possui um sabor doce e ácido, e o aroma ele é intenso e bastante característico. A espessura do endocarpo ela mede cerca de 3 a 5 milímetros e possui uma coloração avermelhada. Então, normalmente ele apresenta uma semente grande ou 2 a 3 sementes pequenas, globosas, achatadas sobre os sulcos comuns. Sobre a distribuição geográfica, a espécie ela é nativa, porém ela não é endêmica no Brasil. Então ela é encontrada também no Paraguai, na Argentina e também no Uruguai. No Brasil, ela ocorre nas regiões Nordeste, na região Nordeste ela ocorre na Bahia, no Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul, no Sudeste, nos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e no Sul, ela ocorre no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, isso é devido à sua adaptabilidade às mais distintas condições de clima e sol. Então, a pitangueira ela foi disseminada e é cultivada nas mais variadas regiões do mundo. Então, sobre o seu habitat, a pitangueira então ela habita os biomas do Cerrado, Mata Atlântica e Pampa, áreas antroponizadas e nas formações florestais do Cerrado, floresta ciliar, também na floresta estacional perennófila, a floresta estacional semidecidual, floresta ombrófila mista e também a restinga. Então, falar um pouco agora sobre o seu uso econômico. Então, no Brasil, e particularmente no Nordeste, a pitanga ela é consumida in natura. Porém, a principal utilização dela está no aproveitamento industrial e também no aproveitamento doméstico dos frutos, geralmente para o preparo de polpas e sucos. A pitanga ela pode ser utilizada na fabricação de sorvetes, refrescos, geleias, licores e até mesmo a fabricação de vinho. O fruto ele possui um sabor exótico e ele é rico em vitaminas, principalmente a vitamina A. Ele possui cerca de 635 miligramas a cada 100 gramas de polpa do fruto. Então, com isso, ele poderia ser base para campanhas de educação nutricional, que deviam ter várias campanhas estimulando o consumo da pitanga, como por ser um alimento extremamente rico e saudável. Além disso, pode ser utilizada como componente em misturas de frutas de espécies diferentes. São os mixed juices.
ou também como aditivo em bebidas lácteas, néctares ou refrescos em pós. As folhas da pitangueira, ela possui propriedades medicinais e podem ser empregadas na medicina popular, no tratamento de enfermidades como febre, doenças do estômago, hipertensão, obesidade, reumatismo e bronquite. Também ela tem uma ação calmante, uma ação anti-inflamatória e diurética. A indústria cosmética utiliza a polpa dos frutos e os óleos essenciais na fabricação de shampoos, sabonetes e também perfumes. Então, devido ao seu porte arbustivo, ela tem resistência a podas sucessivas e ela apresenta um crescimento lento e copa densa e bastante compacta. A planta ela é recomendada para uso com cerca viva e também na arborização urbana. Em relação às características nutricionais, uh, a polpa da pitanga ela possui altos teores de vitamina A. No entanto, dependendo da variabilidade genética, pode determinar algumas diferenças nesses valores. O fruto, ele contém aproximadamente 66% de polpa e 34% de semente. Então, esses valores também eles podem mudar de acordo com a seleção ou a região de cultivo. Uh, falar um pouco sobre o clima e sol. Então, o pé de pitanga, ele se adapta facilmente em vários climas e em diversas regiões. A pitangueira, ela gosta de bastante sol e solo úmido. Ela pode ser plantada em quintais, jardins e pode ser plantada até mesmo em vasos. Em geral, ela se adapta muito bem a diversas condições por ser uma espécie bastante resistente e fértil. A melhor época para ser plantado pitanga é nos meses chuvosos, como outubro, novembro, dezembro e janeiro. Ali de outubro a janeiro. A propagação ela pode ser através de sementes ou enxertia. Mas agora eu vou falar um pouco melhor sobre a propagação. Então, a propagação da pitangueira ela é feita mais facilmente por sementes, que é a forma mais comum, embora que a propagação vegetativa ela também seja viável, e é através das formas de enxertia e de estaquia. As sementes, que elas são as sementes oriundas dos frutos maduros, elas devem ser despolpadas, lavadas, secas às sombras e depois elas devem ser germinadas em sacos plásticos. Então, se recomenda o uso de sacos plásticos pequenos, de 12 por 16 centímetros, e daí você coloca dentro desse saco duas sementes e usa um substrato com uma mistura de terra e esterco de gado, ou pode ser esterco de galinha, na proporção de 6 para 1 ou 3 para 1. Se for esterco de gado, pode ser 6 para 1, se for esterco de galinha, é 3 para 1. Então, logo após a semeadura, deve-se fazer a cobertura dos sacos com capim seco. Isso tem a finalidade de manter uma boa umidade e proteger as sementes do superaquecimento. Então, normalmente, a germinação ela ocorre ali entre 20 e 22 dias, está nos 25 no máximo, após a semeadura. Quando ela germina, deve ser
retirada a cobertura de capim. Então, a proteção das plântulas, ela passa a ser feita com uma cobertura alta, pode ser usado sombrites, pode ser o sombrito ele deve ter 1 metro de altura e deve ser na direção do nascente e 0,6 metros na direção do poente. Isso para evitar que as mudas elas fiquem expostas ao sol nas horas mais quentes do dia. Então, quando as plantas quando elas atingirem 5 centímetros de altura, deve ser feito o desbaste para eliminar as plantas menos vigorosas. Então, as mudas elas devem ser levadas para o campo quando atingir uma altura de 25 centímetros. Para ela chegar nessa altura, ela demora cerca de 6 meses após a semeadura, dependendo da região. Isso depende um pouco também da região que ela está, né? Então, à medida que a pitangueira ela vai se tornando uma cultura de interesse comercial, o plantio a partir de sementes deve dar lugar à propagação vegetativa de variedades selecionadas para fazer um melhoramento genético, assegurando a formação de pomares com populações de plantas homogêneas. Então, a propagação vegetativa ela pode ser obtida por enxertia do tipo garfagem, no topo, então você faz no topo uma fenda cheia ou a inglesa simples. Utiliza-se não um porta-enxerto da própria pitangueira, com 9 ou 12 meses de idade, produzidos em sacos plásticos pretos de 25 por 35 centímetros. Então, os percentuais de propagamento podem variar conforme o tipo de enxertia e a idade do porta-enxerto. A pitanga, então, ela é uma planta bastante resistente e dificilmente alguma praga ou alguma doença vai afetar o seu desenvolvimento. Contudo, caso surja, recomenda-se o uso de inseticidas e também recomenda-se o uso da poda das folhas e dos ramos que foram afetados por essas pragas ou doenças. Então, sobre a colheita, a primeira frutificação da pitangueira, ela ocorre após o 3º ano de plantio. Então, se for feito o manejo correto, a pitangueira ela pode dar fruto 2 vezes por ano, seriam os meses de março a abril, e na época de outubro a janeiro, que seria a época da principal produção. A partir de agosto, então, a árvore já começa a ficar cheia de flores brancas, que ao longo do tempo começam a cair e delas vão se formando umas bolinhas verdes, da onde nascem as pitangas, que elas vão ficar maduras em média 60 dias após a floração. Então, algumas perspectivas para a cultura da pitangueira. Então, a região Nordeste, ela tem sido a única a explorar comercialmente a pitanga, considerando o potencial fitoterápico, alimentício e econômico. Se espera que outras áreas do país também venham a começar a cultivar essa fruta, porque há uma demanda bastante crescente tanto do mercado interno como do mercado externo, que busca por produtos à base de frutas nativas e que tenham um sabor exótico, como é o caso da pitangueira. Então, tem-se a possibilidade de grande crescimento para os setores de frutas in natura, polpa congelada e produtos industrializados. Então, são prioritárias as ações de coleta de acessos para ampliação do germoplasma conservado, também seleção de matrizes mais produtivas e de melhor qualidade de frutos, adaptadas para sistema de cultivos de sequeiro e irrigado em diferentes regiões climáticas, e também o aperfeiçoamento dos tratos culturais, mais focado no manejo integrado de pragas e doenças.
As áreas prioritárias para a coleta de novos acessos abrange os biomas do Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. Apesar de vários estudos que demonstram o potencial da espécie na produção de óleos essenciais, ainda são necessários alguns estudos fitoquímicos mais aprofundados para permitir o aproveitamento dessa espécie também como planta aromática e medicinal.